curte essa live, vai tocar em aspectos importantes e eu te convido a ficar até o final. Olha, vamos falar sobre assuntos que com certeza serão respostas para aquilo que você tem procurado. Então, já entra, convida as pessoas que você gosta, das pessoas também que você tem desafios, e a live vai ser com uma pessoa muito querida, doutora Maximília, advogada, conselheira estadual da OAB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Rio Grande do Sul, esse estado incrível que eu tenho uma alegria de ter conexões poderosas. E é isso, gente, vamos falar aqui sobre performance, independente da área que você atua, se você é advogado, se você é profissional liberal, se você é da área da saúde, se você é da área do empreendedorismo, não importa. Fica aqui que eu tenho certeza que vai ser poderoso e os insights que eu trago aqui são frutos de muitos estudos, de muita dedicação, de uma jornada extensa e eu tenho certeza que se você está em busca, vai fazer sentido para você. Bem-vinda, Denise, Regina, Ana Paula, Poliana, sejam todos muito bem-vindos e vamos encaminhar essa live aí para o maior número de pessoas para que ela seja o mais produtiva possível. Estou aguardando aqui a doutora Maximília ingressar na live para que a gente dê início a esse papo sobre as mudanças que foram operacionalizadas no mercado, não só no mercado jurídico, né, mas no mercado como um todo. E passou agora esse turbilhão que foi a Copa, né? Nós tivemos aí um período em que, inevitavelmente, nós estávamos voltados para essa questão da Copa, perdemos o jogo, paciência. A vida é isso, né? Nós às vezes perdemos, às vezes ganhamos, eu não vou entrar nesse mérito, mas é preciso saber reagir, é preciso saber a forma correta de lidar com os episódios negativos e eles acontecem a todo instante. Os episódios, eles são os mesmos para todas as pessoas, na maioria das vezes, mas a forma que cada um reage é o que determina os nossos resultados. Então, vamos aqui até o final. Eu sou Tiziana Areleão, sou advogada há 19 anos, sou previdenciarista, tenho uma jornada no desenvolvimento humano, na comunicação, no marketing jurídico, dou aula em diversas escolas superiores da advocacia do Brasil, em algumas pós-graduações, sou mentora de carreiras de advogados e de profissionais de outras áreas. Temos também o nosso projeto Teens, que alcança aí crianças e jovens, né? E, enfim, tem uma jornada extensa, os resultados falam por mim. Eu espero que você acredite no que nós estamos ventilando, abordando aqui, porque com certeza é fruto de muito estudo, de muita técnica e de muita dedicação e de um desejo genuíno que arde no meu coração todos os dias de alcançar vidas, de elevar gigantes, de despertar pessoas. Isso é um mote que quem me acompanha sabe que é real, é verdadeiro, porque a minha vida ela tem muito sentido quando eu vejo pessoas erguidas. A Poliana tá aqui, é minha aluna de mentoria, é uma amiga querida. A Janaína também tá aqui, conhece o trabalho, já esteve nos nossos congressos, nos nossos eventos. Tenho amigos aqui de conterrâneos, o Gabriel tá aqui, enfim. A Lúcia acabou de ingressar, advogada gaúcha. Ô Maximília, estamos aguardando você encaminhar o pedido para estar assistindo essa live. E o quanto mais vocês falarem, melhor, porque as pessoas vão saber da realidade, né? Daqui é vida real. Vida real, vida real, vida real mesmo. Muito bem-vinda, doutora Maximília, querida amiga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Teu convite é uma honra para mim, já que estamos trabalhando já há algum tempo e contei contigo com a presença aqui no Rio Grande do Sul, com uma palestra maravilhosa. Esse ano vou conseguir participar de outro evento que você... Me sinto muito feliz de estar contigo. Conta sempre comigo. Sou Maximília de Paula, sou advogada há 28 anos. Eu sou, a minha área específica de atuação é direito do trabalho empresarial. Também eu sou estou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul. A comissão é estadual, abrangendo todas as advogadas do nosso estado. Estou à disposição
e muito grata pelo convite. Teu convite para mim é uma honra. Maravilha, Maximiliana. A gente se conheceu em um momento delicado, né, do Rio Grande do Sul, logo ali após as enchentes. Eu fui a convite também do Conselho Federal, em parceria com a OAB de vocês. Eu participei da Conferência da Mulher Advogada que aconteceu dentro da cidade da advocacia, né, naquele período no Cais Embarcadeiro, com toda aquela representatividade que o momento tinha, né, de nós termos aquele evento em um local que foi tão atingido. Para mim foi muito significativo. Eu lembro que eu, no aeroporto, desci em Canoas, porque o aeroporto de vocês estava momentaneamente inviável. Para mim foi muito, muito, muito significativo. Meu desejo era ter ido no período mais delicado ali, mas eu consegui. Eu co-criei essa ida. Eu falei, gente, eu preciso ir ao Rio Grande do Sul. Então, logo veio o convite, né? Eu estava com vocês e foi muito bom. Eu sou muito grata pelas conexões que foram geradas. E estamos agora, né, também já no mês de julho, que estou com passagem comprada, evento marcado, estarei de volta a essa terra maravilhosa, Porto Alegre. Enfim, Maximiliana, conta um pouco, eu quero saber de você, né, um pouco de como que é a advocacia gaúcha, como que é o teu estado, como que me conta-se um pouco sobre isso. A advocacia do Rio Grande do Sul, até foi muito oportuno você se lembrar dessa situação que nós tivemos, porque nós vínhamos todo mundo de um reerguer pós-pandemia, e no ano de 2024 fomos atingidos pela enchente, que destruiu parte do nosso estado. O povo gaúcho é um povo muito resiliente, muito acolhedor, escolhe trabalhar em prol das outras pessoas. Nós observamos que no período do pós-enchente tivemos muita ajuda, muitas pessoas se ajudando realmente, e o fato da cidade da advocacia ter acontecido mesmo pós-enchente, foi lá no Cais Embarcadeiro, algumas áreas do cais estavam interditadas ainda, nós tínhamos as marcas da água com mais de 2 metros dentro dos pavilhões onde foram feitas as plenárias, todos os eventos, os painéis, e, claro, ficava aquele sentimento de tristeza, mas, além de tudo, de reconstrução. Então, assim, nos reconstruímos, estamos ainda com resquícios disso, porque muitos clientes, inclusive meus, não se reestruturaram. Muitos advogados e advogadas tiveram seus escritórios e suas residências afetados pela enchente em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, isso gerou um efeito muito, muito devastador, não só pela água, mas pela parte econômica. Então, a advocacia passa por um período de reconexão com a técnica, com as maneiras de reestruturar os seus escritórios, uma nova fase de reconstrução do marketing pessoal e dos escritórios. E, veja bem, eu iniciei a advocacia há 30 anos atrás, então eu passei por uma transição nesses anos todos. Veja bem que em 98, eu saía do escritório, de uma faculdade onde eu usei máquina de escrever. Eu me formei na época que era o terceiro exame nacional de curso da OAB, nacional da OAB. Então, assim, foi toda uma transição que eu vivi nesses anos. Então, eu saí da máquina de escrever, eu fui para um escritório onde eu ganhei uma mesa e um computador, e eu tive que, então, aprender como lidar com esse computador. Meses depois, eu pude comprar o primeiro celular, e nem todas as pessoas tinham acesso a celular. Hoje em dia, as pessoas que estão saindo da faculdade, elas têm a inteligência artificial a seu dispor.
Então, veja que em 30 anos é muito... quando você pensa em 30 anos, parece muito tempo, mas não é. É uma evolução da máquina de escrever para a inteligência artificial. E eu passei por tudo isso junto com vários colegas e colegas que passaram também sobre isso. Então, assim, hoje nós vivemos uma nova era na advocacia. Nós temos inteligência artificial, nós temos mecanismos de busca de processos, nós temos processos eletrônicos, nós não precisamos mais carregar autos físicos, né? Nós temos época, tá? Eu sou da época dos autos. Dessa época de carregar carrinho de processo, né, doutora? Então, não sei se eu respondi essa sua primeira pergunta, mas eu achei importante fazer esse pequeno apanhado de como eu pessoalmente cheguei até aqui, né, no meu escritório. Muito legal. Olha, Maximília, é muito legal ouvir a tua fala, é genuína, é profunda, ela é verdadeira, e você é uma mulher, você é uma advogada, e carrega aí 3 décadas de profissão, e assim, gente, envia essa live para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque tem pessoas isoladas que elas acham que não passam pelos mesmos desafios. Nós vamos falar aqui de vida real, seja você da advocacia ou até mesmo de outras áreas, né? Porque, olha, nós estamos falando aqui, um episódio delicadíssimo lá no Rio Grande do Sul, que gerou ali uma situação muito forte. O povo gaúcho é um povo forte, é um povo resiliente, é um povo que se reinventa. Eu lembro que quando eu fui lá no mercado, e aí eu conversava com as pessoas, eu saí do hotel, eu queria caminhar, eu fui no centro da cidade, e aí as pessoas falavam assim, olha, aqui no mercado, tudo que é novo. Uma mulher sabia que eu era advogada, doutora, aqui tudo é novo. Essa maquinária é tudo novo, isso aqui é tudo novo, porque o que era aqui do mercado anteriormente foi engolido. Gente, então assim, traduzindo isso para as nossas vidas, às vezes as outras pessoas de outras cidades, de outros estados, passaram por enchentes pessoais, né? Entrou água no barco, entrou água, às vezes, no casamento, um desafio financeiro, um desafio familiar, uma doença, um problema, mas assim, tem possibilidade de se reinventar, tem formas de se alcançar um caminho, porque quando a gente está, sobretudo, unido, porque foi uma das coisas que mais me motivou, né? Ver a união do brasileiro em si, das pessoas que querem ver os outros bem. E assim, por isso, Maximília, eu desde há muito tempo, né, já vai fazer 9 anos, eu tenho esse movimento que ele não é meu, ele é nosso, os vencedores por direito, porque eu acredito que o advogado, o profissional, quando ele está em time, ele se torna mais forte. Sozinho, isolado, a gente se torna mais frágil, vulnerável à crítica, ao medo, boa noite, Jacira, às situações delicadas. E aí você fala assim, pô, Tiziane, por que você escolheu Porto Alegre para você ir? Gente, eu acredito na mensagem que a gente carrega, eu acredito que tem muita gente boa, Maximília, você como liderança estadual, como uma mulher que está aí à frente de tantas, acompanha, né, as subseções, as mulheres, eu vejo seu dinamismo, a sua abordagem que alcança, você vê pessoas assim, boas tecnicamente, cara, essa mulher é boa, mas ela não está antenada, não está sabendo se vender, não está usando os mecanismos que estão à disposição, fica difícil concorrer. Fica difícil gerar competitividade. Eu hoje moro em São Paulo, né? A gente vê aqui, as coisas chegam aqui muito rápido, vinda do exterior, e as pessoas são ávidas em abraçar as tecnologias, sobretudo aquelas que vão gerar produtividade. E, por vezes, algumas pessoas refutam, não quero isso, não vou aprender, não gosto. E aí, termina gerando uma situação delicada. Eu não sei se acontece no Rio Grande do Sul, mas acho que acontece, porque isso é meio que geral no Brasil, né? De refutar essas novidades, essas tendências, das quais a gente não tem como se afastar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação que envolve todos os profissionais, né? E eu aproveito para dizer, todos sejam bem-vindos, Miriam, as convidadas da Maximília, a Fernanda, a Alicia, o Jailson, a Ana, a Leda, todos, vocês são todos muito bem-vindos, interajam conosco no chat. Vamos lá. Eu acho que de tudo isso, o que a gente percebe é que aqui no Rio Grande do Sul, como no resto do estado, mas eu falo
em termos de Rio Grande do Sul, né, eu acho que existe uma determinação coletiva, porque a resiliência é natural do gaúcho, né? A gente briga, mas também a gente se une quando precisa. A briga certa, a briga positiva, por futuros melhores, né? E na advocacia, eu acho que a constância e a coragem fazem parte da nossa profissão, porque eu só posso crescer com estudo, com técnico, mas também hoje eu acho que com gestão de escritório, com comunicação, com relacionamentos, né? Não podemos ficar estagnados esperando o cliente cair do céu como antigamente. Então, a gente não pode achar que só ter o diploma, só ter pós-graduação, só ter mestrado, doutorado, enfim, vai nos trazer cliente. Então, eu acho que a gente precisa buscar advocacia preventiva, a gente precisa buscar mais do que o contencioso, a gente precisa entender que as empresas e as pessoas estão buscando advogados e advogadas para não ter problemas, mas para resolver os problemas antes que eles aconteçam. Eu ainda acredito na advocacia preventiva, até porque a minha área é a advocacia trabalhista empresarial, e eu entendo que se a gente sana isso, claro, com base na técnica, no estudo, né, buscando melhorias, mas a gente precisa falar que a gente faz isso. Então, o meu escritório precisa dizer o que eu faço, precisa vender esses desafios cotidianos que as empresas passam, que elas consigam resolver isso e ter o meu trabalho como advogada como referência, né? Eu acho que, hoje em dia, os escritórios, e principalmente as advogadas e os advogados, são uma marca. E a gente precisa entender que o cliente escolhe essa marca que ele vai acessar muito antes de conhecer pessoalmente a gente. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas como o Instagram, é uma ferramenta, é uma rede social, mas é uma ferramenta de indicação, o Google, o LinkedIn, enfim, tem outras também ferramentas que a gente pode utilizar, mas a gente não pode deixar isso fora da nossa vida. Então, o escritório e o advogado e a advogada são uma marca, e a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam essa marca, né? Excelente. Maximiliano falou em um ponto, vou fazer aqui uma adendo, porque tocou Claro, assim, por algo favor. nevrálgico que eu acho assim profundo. Talvez você não tenha noção da profundidade do que você falou. Esses dias eu estava assistindo um podcast do Guilherme Beckmol, que ele é um cara fantástico. Inclusive, ele é carioca, mas foi radicado nas terras gaúchas, né? Eu acho que talvez também por isso que ele se tornou essa pessoa, talvez tenha bebida aí nas fontes. O povo gaúcho é estudioso, gente. A gente sabe onde está pisando, e eu tenho muita alegria em estar levando esse evento. É a nossa primeira edição fora de São Paulo, da Imersão Grande Romper, e não à toa eu escolhi Porto Alegre. E eu reverencio aqui a Lucy, doutora Lucy, que é minha aluna de mentoria, advogada, que ela também teve participação nessa escolha. Ela deu uma determinação, próxima vez vai ser em Porto Alegre. Ela sempre vinha de Porto Alegre para São Paulo para participar do evento, né? E ela falou assim, o próximo você vai para Porto Alegre. E eu acolhi aquilo como comando. Lúcia, parabéns, esse evento, como eu já lhe disse, é também seu, tem seu dedo. Tem seu dedo, seu coração, seu corpo. Bom, o que você falou é tão forte, eu volto aqui no Guilherme Beckmol, que é um cara fantástico, fantástico, fantástico. Ele é o criador da XP, né? Quem puder assista o podcast dele com o Joel J, que foi muito bacana. E aí, ele conversando com o Joel J, ele falou assim, olha, nos últimos 6 meses eu saí da operação, saí do comercial, saí de várias coisas e eu me dediquei a me expor mais nas redes, a esse posicionamento digital, estratégico, tudo mais. E aí, nós estamos falando de gente bilionária, gente. Nós estamos falando de pessoas bilionárias. Por isso que eu te falo que essa live, né, vale para todo mundo. E aí você está pensando assim, cara, como que ele fala, como que ele saiu da operação, deixou os aspectos e foi para essa questão
do posicionamento digital. E ele falou, olha, é muito mais fácil alguém confiar em um rosto para investir o seu dinheiro, para alocar seu patrimônio, para caminhar junto, do que em simplesmente em uma instituição. Então, quando eu coloco o meu rosto, fica mais fácil. E é isso que a Maximília falou, e ela já aplica no escritório dela. E, gente, mas eu não gosto de me expor. Olha, gostar, sinceramente falando, a Tiziana, e eu me exponho muito, eu tenho facilidade, ok. Mas assim, gostar, a gente gosta de outras tantas mil coisas, mas a gente faz isso também como protocolo interno, obrigação do nosso escritório. Se você não tem facilidade, então é obrigação mais do que real sua de procurar as ferramentas de desbloqueio. Né? Tendo em vista que, se é uma necessidade, se é o que vai ajudar meu escritório na rotatividade de clientes, então eu preciso desenvolver isso. E sabe, Maximília, esse aspecto que você falou dessa marca, uma das coisas que a gente propõe de maneira profunda no Grande Romper são esses desbloqueios, porque por vezes a gente está fixado em padrões que foram estabelecidos pelos nossos pais, avós. Menino não fala, menino não diz nada, cala a boca, esse lugar não é seu, não se exponha. Quem que se coloca em rede social vão atacar, vão falar mal de você, vão ter inveja, vão isso, vão aquilo. E no final das contas, você deixa de levar sua mensagem para quem poderia lhe contratar. E óbvio que existem essas coisas sim, mas elas não podem nos paralisar, né? Elas não podem nos paralisar porque nós somos profissionais liberais. Se, como você mesma disse, se a gente não comunica, não vende, não apresenta para o mercado, para o possível cliente, que nós somos a melhor pessoa para que ele consiga alocar a sua demanda, ele vai procurar outro, né, Maximília? Vai, com certeza vai. Se a gente se isolar, a gente, como advogadas, a gente vai ficar para trás. Né? Então, eu penso que se ninguém sabe o que você faz, ninguém vai te procurar. Então, o posicionamento, ele deixa de ser vaidade, a meu ver, né? É muito mais assim, eu resolvo isso aqui, eu estou mostrando que eu resolvo isso, que eu faço determinada área do direito, porque a gente sabe que ela é segmentada e a gente precisa foco na área que a gente atua. Então, assim, eu atuo na minha área há basicamente 20 anos. No começo da minha carreira, eu tive outras áreas que eu aderi, e aí, no decorrer, eu fui mudando. Mas hoje eu sei que tem colegas brilhantes que são invisíveis, e eu também peco por isso, porque muitas vezes eu deixo o meu trabalho no escritório ser mais importante, o trabalho na minha comissão me sobrepor à minha exposição como advogada. E isso me dá uma invisibilidade, né? Porque, como você falou, a exposição, ela dá medo, né? Mas a gente tem que entender que sumir hoje em dia das redes sociais e das redes de relacionamento, a gente precisa ter rede de apoio, rede de relacionamento, pode custar muito caro para o nosso escritório, sob pena da gente ficar sem os clientes, porque as pessoas que estão aparecendo, que estão nas redes sociais, estão captando clientes de uma forma mais ampla. Eu tenho muito medo de parecer uma influencer, eu não sou uma influenciadora, né? Mas eu sou uma formadora de opiniões. Então, dentro da minha profissão, eu formo opiniões e as pessoas precisam me encontrar para entender que opinião eu estou relatando. E isso é bem profundo, eu acredito, né? E a gente precisa entender isso, né? Tem espaço para todas e todos, né? Mas a gente não pode ser uma advogada generalista invisível, né? Sim. Então, a gente precisa se diferenciar dentro dos nossos nichos, né? Por atendimento, por maneira de trabalhar, e tentar ser lembrada pelo nosso conhecimento, pela nossa técnica e pela nossa maneira de ser solução para os problemas das pessoas. Afinal de contas, a advocacia é o que nos difere, né? Resolver problemas. Verdade.
Olha, é verdade, Maximiliana, eu tô muito feliz que você tenha aceito essa live. E sabe, tantas pessoas que a gente chama para fazer uma live, não que eu não estou com tanto tempo para fazer tantas lives assim, gente, às vezes até preciso declinar de alguns convites, mas assim, quantas pessoas não têm coragem de fazer uma live, não têm coragem de abrir a sua rede social e fica esperando a oportunidade cair do céu? Gente, a oportunidade está na sua frente, você tem uma rede social, você tem um palco, a internet é a rua mais movimentada hoje. Antes das notícias elas irem para os meios de comunicação, televisão, rádio, elas estão na internet. E assim, não se justifica mais você não estar divulgando o seu trabalho. Por óbvio que existem aí para nós do direito, né? E também quem é de outra área vai entender como é que é a lógica do marketing na sua área. Mas nós do direito temos ali especificidades que precisam ser respeitadas. Ninguém está querendo aqui se transformar em dançarino de internet, não é sobre isso. Eu só queria fazer algo que assim, você é uma influenciadora, que você influencia muita gente para o bem, para as coisas boas. Nós todos influenciamos e somos influenciados, né? É porque deturparam esse conceito do que é influenciador no país, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu super entendi. E assim, a gente influencia as pessoas nos influenciam, e a gente precisa escolher as referências. E esse é um ponto que a gente trabalha muito no Romper. Quem já participou do Romper, comenta aqui. A gente precisa elevar as nossas referências e ter referências certas. Porque se nós não temos referências certas, primeiro que nós estamos colocando a nossa régua com base em pessoas erradas, em resultados errados, ou então a quem. E assim, o Brasil, ele está dominando em referências erradas, em pessoas que carregam mensagens fortes, positivas, poderosas, transformadoras, precisam ter voz e ter vez. E não esperem ninguém dar palco para você. Crie seu próprio palco. E hoje em dia a internet está aí, o Instagram, as redes vizinhas, enfim, a gente tem todo esse palco aberto para todos nós. E não se justifica nós não utilizarmos. E assim, para mim, advogada profissional liberal que não tem rede social aberta, está deixando dinheiro na mesa muito. Não tem gestão de escritório porque fala que está super ocupado, não tem tempo de cuidar disso. O nome disso é falta de inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é o que vai nos trazer essa logística. Na verdade, a base de tudo, né, Maximiliana? É a inteligência emocional. É ela que vai nos gerar ambição, vai nos trazer uma rotina ordenada, com pilares ordenados. Eu estou em São Paulo, é frio, mas como disse a minha amiga querida aluna Lúcia, São Paulo é frio, mas o sul é gelado. E assim, eu sei que tem o desafio, às vezes, do dia que fica mais curto, as intempéries climáticas, mas a gente tem que montar as estratégias. Vamos lá, vamos entender como é que nós vamos fazer, porque para quem está no Nordeste, por exemplo, tem também o calor. Eu sou natural do Piauí. Piauí ostenta verão o dia inteiro, o ano inteiro. E às vezes a gente reclama muito lá sobre o calor. Então, assim, cada lugar tem seu desafio. E a nossa função é vencer essas objeções. Primeiro, colocar tempo para o marketing, porque ele faz parte do comercial de um escritório, ter tempo para se cuidar, para estar com a mente boa, para estar com a cabeça legal, para estar com as emoções legais, porque ninguém nos procura, né, Maximiliana, procurando porque está tudo bem. As pessoas chegam com demandas, com problemas. Então, essa imersão também é um momento para que a gente consiga se olhar, se entender, se avaliar, se acolher e se atualizar, né? Porque levar a advocacia ou outra profissão que seja na força do braço, sem técnica, sem ferramenta, sem rede de apoio, sem pertencimento, sem inteligência artificial, sem nada, gente, eu sinceramente não sei como é que um advogado ou um profissional de outra área está vivo nas circunstâncias dessa. É quase loucura. Beira é complicado. Ou eu acho que você escuta muito isso como uma liderança feminina no Estado, de pessoas desistindo da profissão, não acredito, não quero. Comenta um pouco sobre isso. Isso é um desafio rotineiro. E, assim, na Comissão da Mulher Advogada, a gente nota ainda muita resistência da advocacia feminina. Então, nós percebemos, às vezes, que há um pouco de violência institucional em vários setores. A gente tem relatos de advogadas que sofrem algum tipo de ameaça ou algum tipo de cerceamento dentro
de alguns lugares quando estão exercendo a profissão, defendendo seus clientes, né? E isso é uma mudança que está acontecendo. Hoje eu acho que as mulheres têm mais coragem de informar que isso está acontecendo e a gente consegue auxiliar, né? Então, estamos na era da inteligência artificial, que obviamente não vai substituir os profissionais da advocacia, né? Mas a gente precisa ainda passar por essa transição da máquina de escrever para a inteligência artificial e para um movimento cultural de assimilação das mudanças, que a gente possa acolher a técnica, misturar ela um pouco com marketing, entender como a gente pode captar clientes, como a gente pode mantê-los, né? Como a gente vai precificar tudo isso, como a gente vai devolver, fazer essa devolução para o mercado. Porque a gente tem que considerar que os nossos escritórios, sim, são fontes de renda para nós. Claro. Então, assim, somos empresas, somos individuais, enfim, de várias formas atendemos os nossos clientes, né? Mas a gente precisa dar uma acelerada nisso, correr um pouco, e eu também faço a minha meia-culpa, porque parece que eu também me sinto atrasada nesse movimento, me sinto um pouco lenta nisso tudo, para ter esse entendimento dessa mudança tão rápida que foi. A gente teve uma pandemia que acelerou todos os processos a serem digitais. Isso iria acontecer gradativamente, mas deu uma acelerada. E isso fez com que também a advocacia mudasse e muitas pessoas que já estavam há muito tempo dentro desse universo saíssem dele. Então, teve um reposicionamento de mercado em função disso, teve uma realocação de trabalho. Por exemplo, antes dos processos serem online, sejam processos eletrônicos, nós tínhamos advogados e advogadas que ganhavam uma certa renda fazendo audiência. Correspondentes, né? Muitos escritórios, até de São Paulo, contratavam os advogados e advogadas aqui no Rio Grande do Sul para fazerem audiências. Isso era comum. Eu mesmo fiz muitas audiências nessa forma. E isso foi um mercado que existia, que não existe mais. Existiam escritórios que se disponibilizavam a fazer escaneamento de processos físicos para mandar para os outros escritórios não precisarem fazer carga daqueles autos. Então, assim, isso tudo mudou. Pode ser que quem está se formando pós-pandemia não pegou nada disso, não sabe que isso é um mercado, né? Não sabe. E assim, hoje, talvez eu esteja falando de uma situação que não é do século passado, é de 5 anos atrás. Então, e hoje, o que se faz na advocacia? Como é que a gente trabalha diante de tudo isso, né? Como é que se usa essas ferramentas que hoje estão à nossa disposição, a nosso favor? A gente tem que remodelar o nosso escritório. E isso é uma crescente e precisa atenção nisso, né? Por isso que eu acho que esse curso que você vai dar dentro do Romper é fundamental para que a gente comece a entender e participar desses movimentos de forma assertiva para o nosso bem-estar dentro da nossa profissão. Maravilha, Maximiliana, que legal, assim, você mostrando a realidade, né? E assim, a primeira base da mudança é a consciência, né? A gente muda por medo, dor, constrangimento ou consciência. Mas por óbvio que a consciência seria a melhor forma, mas por fim a gente vai acabar mudando por dor, medo, constrangimento. Então, assim, os advogados audiencistas precisaram se reinventar. Eu lembro que nesse período, quando você falou, eu tinha uma amiga que do Piauí, que ela fazia audiências, ela, isso não pode acontecer, eu vou perder minha fonte de renda. Eu falei, criatura, deixa eu te falar, você tem que mudar o teu modelo de negócio, porque o mundo não vai parar por conta de, não vai, as mudanças, elas vão acontecer e elas vão atropelar, a onda vem com tudo, e a gente tem que surfar essa onda. E a gente não pode se afogar na onda. Então, a lógica do Romper é exatamente essa, capacitar
os profissionais, as pessoas, para que não sejam engolidos pela onda, porque assim, quem não está capacitado nisso já está perdendo dinheiro. Talvez ainda esteja queimando uma gordura ali, economicamente, eu estou falando em termos de business, mas a longo prazo essa gordura vai acabar. E precisa entrar na roda produtiva, tem que entrar na lógica do brand, do marketing, do posicionamento, da comunicação eficiente, do aumento de leque de opções, das diversas fontes de renda, trabalhar o emocional para tudo isso, porque a gente sabe que não é só falar, faz isso, não é. Tiziana, eu não consigo fazer, beleza, mas tem ferramenta para desbloquear, porque os bloqueios que nós temos eles podem e devem ser tratados. A inteligência artificial, o Gustavo, que é conterrâneo de vocês, sensacional, um cara fantástico, vai vir com tudo, ele tem dado show por onde passa, nos acompanhou no Congresso Vencedores por Direito aqui em São Paulo, nos acompanhou no Congresso Vencedores por Direito em Belo Horizonte, tem feito trabalho também em parceria, nós somos coautores, né, da obra Marketing Jurídico Prático, pela Juruá. Enfim, é um cara gaúcho que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, um ser humano, um cidadão, adoro o Gustavo. E assim, estamos nos unindo, o lugar é maravilhoso, Maximília vai ser lá na Febracis de Porto Alegre, fica no bairro Moinhos de Vento. Nós vamos ter um evento, um lugar legal para irmos depois do evento. No dia seguinte, a gente vai, a depender do clima, como estiver, a gente vai passear, fazer alguma coisa para conhecermos mais a cidade, beber nessa cultura e entrelaçar essa ponte. E aí, como você falou, gerando networking, gerando oportunidades, gerando conexões, gerando novos negócios, gerando uma nova versão de cada pessoa que lá estiver. É isso que nós temos vivido ao longo dos tempos nos nossos eventos. As pessoas chegam de uma forma, seja nas nossas mentorias, congressos, eventos, e elas saem de uma forma melhor. Nem saem, continuam conosco, mas performando. E não é sobre mim, sabe? Porque eu sou advogada, eu sou previdenciarista, eu tenho meu escritório, graças a Deus as coisas estão fluindo bem, mas assim, isso me traz uma alegria, até para que eu consiga continuar a minha jornada de sabores de sabores na minha profissão, na minha banca. É legal estar transbordando com os colegas, né, sobre aquilo que está dando certo para mim, equacionando tudo isso, e eu estou muito feliz nessa ponte que foi gerada entre nós, o nosso ecossistema e Porto Alegre. Eu espero que vocês venham, abracem. Nós estamos levando um evento sensacional, nos deslocando, passagem, hospedagem, experiência, brindes. Nossa, quem faz evento sabe como que é, né, Maximilian? Fazer evento é coisa pra gente corajosa e corajosa. Não é brincadeira. Você, como uma pessoa, mulher de ordem, você sabe que só entra nessa mesmo quem tem missão. Mas eu estou muito feliz, agradeço a minha mãe, que me ajuda muito em tudo, Mari Neves, o Isaías, que caminha também comigo, a Vanessa, o time do escritório, que me dá suporte. Mas estamos aí, malas prontas. Gente, saibam mais, venham. A Maximília tem um voucher de desconto. Eu vou conversar com ela depois, quando terminar. Quem tiver interesse, conversa com ela, troca uma ideia, mas operacionalize a sua presença, porque nós vamos levar para a sua cidade o que tem de melhor no mercado, no que diz respeito à performance profissional. E é isso, eu vou deixar agora com você suas últimas palavras para a gente se encaminhar para o final, Maximília. Eu gostei muito desse recorte em relação a fazer eventos, a fazer com que as pessoas venham conosco, entendam que a gente está fazendo o bem para o futuro da humanidade, para toda a sociedade, porque quem trabalha de forma voluntária, como eu, na Comissão da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul, sabe que principalmente liderar é servir. Né? Na comissão, eu já estou há 11 anos e eu entendi e aprendi muito com todas as colegas, com todas as mulheres que me antecederam, que a força ela vem principalmente da escuta. E eu acho que líder não é quem fala mais alto, isso é uma postura minha, é quem faz com que as pessoas possam se sentir capazes, né? Sendo inteira, né? Não vestindo um personagem, tendo respeito, tendo coerência,
né? Não adianta fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra, o respeito vem. Então, assim, a gente precisa que essas pessoas que estão começando hoje, para as pessoas que já estão há mais tempo nessa estrada, né? Que estudem, tenham técnica, né? Mas que sejam também fontes de escuta, fonte de referência, né? Eu acho que temos que ser referência, mas a gente não precisa ter pressa em ser uma referência. A gente precisa ter pressa em ser o melhor possível, porque a referência, ela vem depois, né? Então, não é sobre somente, a nossa profissão não é só processo judicial, ela não é só processo na maneira integral da palavra, ela é presença, né? Sim. Ela é presença e a nossa presença, como a nossa missão dentro da advocacia é, de certa forma, mudar vidas, porque a gente precisa ser presença, ética, técnica e além de tudo, humana. E é isso que eu deixo como mensagem final. É isso aí, Maximiliana. E é esse viés mesmo de servir, maior é o que serve, né? É organizar eventos. Se não fosse a mensagem que arde no meu coração, talvez o banco atrás da mesa do meu escritório fosse mais confortável. Mas aí lá estou eu, desbravando caminhos, circulando o país e procurando alcançar, encontrar, me conectar, trocar essa escuta e essa fala, né, esse dinamismo com quem vê verdade naquilo que nós carregamos. E a gente segue forte, mais firme, cada vez mais cientes do que nós temos para fazer em termos de mudança da sociedade. E como você falou, o alvo não tem só que ser o resultado, a jornada. Eu tenho que gostar mais da jornada do que do próprio resultado, porque o resultado ele vem quando nós temos uma rotina alinhada, quando nós temos um objetivo claro e quando há consistência. E o que é mais fácil para derrubar uma mulher, um homem, um ser humano, é a ausência de rotina, de constância. Porque fazer algo quando se está motivado não é difícil, não é difícil, né? Tá, mas todo dia, fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias, aí sim, isso é para quem tem visão, para quem sustenta de fato o propósito e para quem acolhe no coração a mensagem que carrega. Esse evento, ele traz para mim, é óbvio que ele tem uma contrapartida financeira de quem participa, mas basicamente custeia, eu procuro pelo menos que ele se pague. Por vezes eles não se pagam e quem me acompanha com mais proximidade sabe disso, né? Porque participa dessa equação. É diferente, não são eventos institucionais que têm a contrapartida da instituição, da ordem, eu sou uma mulher de ordem também, mas a gente precisa também nos reunirmos, cada um entra com a contrapartida e no final todos ganham, todos saem mais fortes e mais pujantes. E é sobre isso. Vamos lá, eu estou de coração aberto, preparando no detalhe cada coisa que vai ser aí. O dia, assim, eu já vejo as pessoas transformadas, a expansão, a mente sendo expandida, o merecimento sendo elevado, a consciência sendo abastecida, e o propósito sendo cada vez mais ativado. E com essa mensagem eu deixo aí o convite, conversem com a Maximiliana, comigo, enfim, e que 2026, esse segundo semestre, seja verdadeiramente um grande romper para todos nós. Que aqui ninguém se distraia e que a gente possa viver a nossa melhor versão. É isso. Gratidão, Maximiliana, gratidão a todos vocês que participaram. Um abraço afetuoso, carinhoso. E logo, logo, permitindo Deus, estaremos juntos abraçando presencialmente. Beijo. Muito obrigada. Te agradeço muito e que todas e todos possam aprender a sermos agentes de transformação. E te parabenizo pelas suas iniciativas. E pode contar comigo e, mais uma vez, agradeço o nosso público, as colegas aqui do Rio Grande do Sul que estiveram conosco. Muito obrigada. Deixo um beijo para todas.
Um beijo a todos vocês. Encaminha a live para quem não viu, para que possam também sentir no coração esse aquecimento que a gente recebeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Até o grande romper. Até lá, beijo. Até lá, beijo.